E aí, pessoal, tudo bem? Galera, vamos lá. Mais uma saga da nossa Geografia Regional do Mundo. Agora a gente vai para um mundo totalmente diferente do que nós estamos acostumados no mundo ocidental. Vamos explorar o mundo oriental. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a Ásia, tá? Lembrando que é o maior continente do mundo. É um lugar onde vai ter muita gente, muitas terras, muita cultura, muita religião. Então, assim, é um lugar extenso, com muita coisa para falar de geografia. E, como sempre, a gente nunca tem tempo suficiente. A gente tem que falar tudo resumido, né? Mas como é que a gente vai estruturar, então, esse nosso conhecimento asiático? A gente vai dividir aí a aula em algumas partes, tá? Eu ainda não defini muito bem o todo, tá? Mas a princípio, hoje a gente vai falar, que é a parte um. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a geografia, né, o território, tá, da Ásia. E vamos falar de alguns agentes, tá? Principalmente hoje falando da Índia, da parte sul da Ásia, e começando a falar do Sudeste Asiático, do Extremo Oriente, tá? Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a China, e aí eu vou deixar a semana inteira para falar da China, um dia só para falar da China, porque é muita coisa para falar e é uma dinâmica muito atual e recente, né, das atividades e da importância da China no mundo. E acredito eu que mais uma aulinha, tá, para falar sobre Oriente Médio, tá, que também é um localzinho complicado, né? Um lugarzinho meio tenso de se falar. E que, inclusive, essa semana, vocês devem estar acompanhando os noticiários, né? Estamos falando muito de Oriente Médio, porque no Líbano houve uma grande explosão, né? Essa semana, e que ficou repercutindo por muito tempo no noticiário. E aí vocês devem ter acompanhado aí que tem alguns agentes, né? Algumas questões por trás, né? Não só dessa questão da explosão, que parece ter sido algo pontual, mas tem muitos noticiários, né, falando sobre outras questões do Líbano e de outros países e outros agentes do Oriente Médio. Então também vou deixar uma aula só para o Oriente Médio, tá? Então vamos falar um pouquinho hoje da nossa aula sobre Ásia. O que eu quero falar com vocês, pessoal? Uma introdução, né, antes da gente partir para as tretas, né, para as tretas geopolíticas, né? O continente asiático, ele corresponde à área de maior número de habitantes do planeta e mais da metade da população mundial. Esse é um dos aspectos que também a gente vai falar, né? Principalmente quando a gente estiver falando de Índia, de China, tá? Então, esse é o continente asiático, tá? É só relembrando para vocês, né, que a gente viu que a Rússia, ela tem uma parte que pertence à Europa e eu tenho engasguei. E uma parte que pertence ao continente asiático, beleza? Então, por isso que a Rússia tá aparecendo aqui pra gente. E nós temos aí uma divisão, né, digamos assim, que constantemente aparece, né, em termologias para falar sobre as regiões da Ásia, porque ela é muito grande, né, um continente muito grande, muito diverso. Então, eu mostrei aqui para vocês, ó, eu trouxe para vocês as áreas geoeconômicas, tá? As áreas geoeconômicas são áreas geralmente que a gente menciona, que eu até mesmo já falei aqui hoje, né? Oriente Médio, Ásia Oriental, né? Que é, por exemplo, vamos começar lá com a Ásia Central, tá? Que vão ter os principais países abaixo da Rússia, tá? Fazendo fronteira com a China, deixa eu mostrar aqui pra vocês. São os famosos Stão. Tu não sabe o início, mas tu fala Stão. Não sei que Stão. Exatamente, são esses aí, esses caras são da Ásia Central. Cazaquistão, Turcomenistão, beleza? Afeganistão, tá? Nesse caso, o Afeganistão tá até no sul da Ásia, mas enfim. Nós temos então a Ásia Central, que vai ficar bem no continente ali, fazendo fronteira com a Europa e as outras regiões da Ásia. Nós temos o Oriente Médio, que vai estar nessa Península Arábica, que vai estar bem próximo aí com os países europeus e africanos, né, tendo o Mar Mediterrâneo, como a gente já viu, né, na aula passada quando estudou Europa, tendo também saída para o Mar Mediterrâneo, inclusive a explosão do Líbano aconteceu para o Mar Mediterrâneo, tá, como a gente falou. Temos o sul da Ásia, que vai ser basicamente voltado para as questões da Índia, né, que é esse cara aqui, ó,
em V, beleza? O Sudeste Asiático, que vai ter aí um destaque muito importante para os tigres asiáticos, para as questões de subdesenvolvimento, mas ao mesmo tempo desenvolvimento industrial muito forte, muito crescente. E a Ásia Oriental, que vai ser esse grandioso aí território da China, né, esse império chinês, que a gente vai estudar um pouquinho a história de como ele foi crescendo e como ele se tornou hoje um dos principais uma das principais potências mundiais econômicas e políticas também, né, de influência política. E as ilhazinhas ali do cantinho, né, que a gente tem ali o Japão e na península também coreana, aqui na pontinha, dá pra gente ver aqui nesse outro mapa. Bem pequenininho ali, ó, Coreia do Norte, Coreia do Sul, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre elas. E o Japão. Beleza? Tranquilo? Se situaram geograficamente sobre os países da Ásia, tranquilo? Lembrando que a Ásia é banhada, né, pelo Oceano Pacífico, que eu estou tampando. Oceano Pacífico, né? Enfim. E temos aí também o Golfo do Bengala, que vai ser essa região ali próxima da Índia, Bangladesh, ali, que vai ter aí também importância para algumas rotas. Tranquilo? Beleza? Show de bola, gente. Então vamos nos preparar para começar a falar sobre alguns temas principais, né? Vamos começar falando sobre questões físicas relevantes sobre algumas regiões aí que a gente mencionou, beleza? Vamos pro próximo vídeo falar sobre as questões físicas.